E aí, vamos falar de números? Parece simples, né? Mas por trás de todos eles, do mais básico ao mais complexo, existe uma organização, quase que secreta. Uma verdadeira árvore genealógica que conecta tudo. E é essa estrutura oculta que a gente vai desvendar hoje. Para começar, olha só essa pergunta. De um lado, a gente tem o número 5, simples, direto, do outro, o símbolo π, misterioso, infinito. O que eles têm em comum? Pois é, a resposta é quase nada. E é justamente essa diferença gigantesca entre eles que dá o pontapé inicial para a nossa jornada. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai dar uma olhada no mapa geral dos números. Depois, mergulhar no mundo previsível dos racionais. Aí vem o fator surpresa, os irracionais. E para fechar, a gente junta tudo e vê o quadro completo com os números reais. Certo, vamos lá. Primeira parada, o mapa dos números. Para a gente não se perder, é fundamental entender primeiro como todas essas famílias de números se conectam. E tá aqui o nosso guia. Esse diagrama é perfeito. Ele mostra toda a hierarquia. Olha só como um conjunto se encaixa dentro do outro, que nem aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. A gente começa com o mais simplesinho lá no meio e vai expandindo. Entender esse mapa aqui é a chave para todo o resto. Beleza, agora que a gente já viu o mapa, vamos explorar o primeiro grande galho dessa árvore. É o mundo dos números racionais. O pessoal, digamos, bem comportado que segue as regras. E essa história toda começa com uma necessidade super básica da humanidade: contar. Como é que a gente conta, sei lá, ovelhas, frutas? A solução para isso foram os números naturais. São os primeiros de todos, super intuitivos. 0, 1, 2, 3. Foi aí que tudo começou. Só que a vida não é só contar ovelhas, né? Rapidinho, os números naturais já não eram mais suficientes. Pensa bem, como é que se representa uma dívida ou uma temperatura abaixo de zero? A solução? Expandir, claro. Foi aí que surgiram os números inteiros. Basicamente, a gente pegou os naturais e adicionou todos os seus opostos negativos. E pronto. Agora a gente tinha um senso de direção, positivo e negativo, crédito e débito. É como se os naturais ganhassem um reflexo no espelho. Ok, mas ainda faltava um problema. Como dividir as coisas? Como falar de pedaços, de partes de um todo? Foi para isso que inventaram os números racionais. O nome já dá a dica, vem de razão, de divisão. E olha, esse conjunto é gigante. Ele inclui todos os inteiros que a gente já viu, mas todas as frações possíveis e imagináveis. Agora, aqui tem um segredinho, uma característica que define os racionais. Quando a gente escreve um número racional na forma decimal, só tem duas opções. Ou ele tem um fim, ou, se ele for infinito, ele obrigatoriamente tem que ter um padrão que se repete para sempre, a famosa dízima periódica. Esse padrão que se repete é tipo a assinatura dele, sabe? Isso não é só papo, não. Dá para provar. Olha que legal. Qualquer dízima periódica, qualquer decimal infinito que se repete, pode ser transformado de volta em uma fração. Com um truquezinho de álgebra, aquele infinito 0,3131 vira a fração perfeitinha 31 sobre 99. Isso prova, sem deixar nenhuma dúvida, que ele é um número racional. Então, por muito, muito tempo, os matemáticos, especialmente os gregos antigos, achavam que todos os números eram racionais. Para eles, o universo era um lugar de ordem, de proporções que podiam ser escritas como frações. Mas uma descoberta estava vindo aí para virar esse mundo de cabeça para baixo. A pergunta que causou uma verdadeira crise na matemática foi essa: e se existir um número com casas decimais que vão até o infinito, mas que não tem padrão nenhum? Um número completamente caótico, que nunca se repete, que quebra totalmente a regra da dízima periódica. E a resposta foi um gigantesco sim. Eles existem. E esses são os números irracionais, os rebeldes, os foras da lei do mundo dos números. Eles simplesmente não podem ser escritos como uma fração. As casas decimais deles são infinitas e totalmente imprevisíveis. Eles são, literalmente, o oposto dos racionais. E não pense que essa turma dos irracionais é um bando de desconhecidos, não. Muito pelo contrário. Aqui estão as verdadeiras celebridades da matemática. A raiz quadrada de 2, que foi o primeiro a ser descoberto e causou o maior alvoroço lá na Grécia Antiga. O famoso π, a alma de qualquer círculo. O número de Euler, o e,
que está por trás de todo tipo de crescimento na natureza, e o φ, a proporção divina que a gente vê na arte e até no nosso corpo. É curioso, né? São números caóticos, mas que descrevem a ordem do universo. Certo. Então agora o cenário é o seguinte: a gente tem duas famílias que são o oposto uma da outra. De um lado, os racionais, todos organizadinhos, do outro, os irracionais, infinitos e caóticos. A pergunta é: como é que a gente junta esses dois mundos? A solução foi criar um conjunto maior, um superconjunto que abraça todo mundo, os números reais. É bem simples, na verdade. O conjunto dos reais é só a união de todos os racionais com todos os irracionais. Coloca todo mundo junto no mesmo saco. E quando a gente faz isso, eles preenchem, sem deixar nenhum buraquinho, a reta numérica inteira. Agora sim, vamos voltar para o nosso mapa, porque agora a gente consegue entender a imagem completa. Pensa no conjunto dos números reais como um continente gigante. Dentro desse continente existem dois países completamente separados: o país dos racionais e o país dos irracionais. E o mais importante, eles não dividem nenhum habitante. Um número ou é de um país ou é do outro. Não tem dupla cidadania. Então, para resumir, o grande divisor de águas, a pergunta que separa esses dois mundos é uma só. Esse número pode ser escrito como uma fração de dois inteiros? Se a resposta for sim, ele é racional. Se a resposta for não, ele é irracional. Fim de papo. Essa é a regra de ouro. Beleza, a gente explorou todo esse sistema que parece cobrir tudo, desde o ato de contar até as constantes que descrevem o universo. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha. Será que esse mapa dos números reais é o fim da linha? Ou será que, para além dele, existem outros territórios ainda mais estranhos, como os números imaginários, os números complexos, esperando para a gente descobrir? Se a história da matemática nos ensinou alguma coisa, é que sempre tem um novo horizonte para explorar.